A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa noite a todos. Estarei trazendo nesse dia a continuidade do ensino do Evangelho de João, hoje começando o capítulo 18. E o título da mensagem eu vou colocar depois, na hora que eu for postar o vídeo. Entregando a Ti, Espírito Santo, esse roteiro que eu fiz, na pedaço becaro, barachai, bequenega, arabaçu, bequena. Ai, que neve a sua paz. Obrigado, Espírito Santo. Mais uma vez, dependendo de Ti, da Tua ajuda, da Tua instrução, orientação, inspiração, testificação, aqueles que vão estar assistindo. Fortalece esse pequeno aprisco, dá sede, busca de Ti, ajuda, renova, socorre a pessoa, cura, Senhor, restaura, livra, liberta, Senhor meu Deus, e abre portas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, testifica essa mensagem dos corações, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da Tua obra nesse vídeo. Usando a vida do Teu servo, eu Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, eu quero desejar aos novos inscritos, que sejam bem-vindos, ou então bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Hoje foi um dia assim difícil, irmão, na devoção, muito difícil, dormi muito mal. Acordei, era exatamente 6 horas da manhã, aquela guerra, aquela luta, sem nenhuma vontade de orar, mas com muita luta. Cheguei lá, eram 6h23 da manhã na igreja, realmente só mesmo o Espírito Santo, ele não me abandona. É impressionante a força que vem quando a gente se submete, pedir socorro. Ele sabe como é que eu estou, como é que eu estava no momento. A gente dormir mal é terrível, sabe, isso reflete, acordando aí 3, 4 vezes na madrugada, e acabou pesando, irmãos. Eu vou ser sincero aos irmãos, eu só fui inspirado para fazer o vídeo agora. Eu ia fazer, de qualquer forma eu ia fazer, o senhor sabe que eu ia fazer, mas mas é com a ajuda do Espírito Santo, porque se chegar aqui e ficar falando o que está escrito ali em letras, até se ele não tiver visitação do Espírito Santo, é melhor realmente não fazer vídeo, não. Mas quando eu comecei a fazer ali o roteiro, a inspiração chegou, opa, Senhor. Então vamos lá, porque eu sei que vai ser melhor ainda na hora que eu tiver repartido o pão. Não eu, mas o Espírito Santo usando aqui, para poder alimentar o pequeno aprisco, aqueles que se alimentam, aqueles que aguardam o vídeo, aqueles que esperam. É como se estivesse lendo a Bíblia, irmão, só que com muito mais informações adicionais, teológicas, enfim, testificando, visitação. É obra do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo dá a todos aqueles que se esforçam, que se dedicam. E mostrando, por isso eu confesso aqui minhas fraquezas, que não é todo dia que, entendeu? Não, irmão. Tem dias que parece noite, Graças a Deus, o Senhor me fortaleceu, estou aqui para poder estar trazendo aqui o alimento, o pão vivo que desce do céu. Então, os comentários da irmã Marli Goulart: paz do Senhor, meus irmãos. Sim, irmão Aquino, é muito importante fazer o vídeo da manobra. Creio que salvará muitas vidas, Deus abençoe a todos. Então, eu respondi para a irmã, acabei nem achando aqui a resposta, mas amém, irmã Marli. Divulgue também no seu canal. Nossa irmã Marina Marques: glória a Deus, aleluia. E eu respondi: aleluia, que o Espírito Santo continue nos revelando, nos dando sede e fome da palavra. Ela acrescentou: pastor, eu não sou portuguesa, sou cabo-verdiana, de Cabo Verde. Falo português porque é a língua oficial do meu país. Exatamente, é um país ótimo, excelente, tem boas relações com o Brasil, não tem o que se falar do governo, pelo menos até o momento. É um país pequeno, mas que realmente traz assim um país cristão, com mais de 70% da população cristã,
Não sei a nível de evangélico, né? Mas a grande maioria é católica, né? Então, português é a língua oficial do meu país, meu marido Bruno, que é português. Ô benção, ô glória. Então, eu respondi a minha irmã Marina, o Senhor continua abençoando a irmã e a família. A irmã Marligo lá de novo, novamente aqui comentando, falei para minha irmã que o arrebatamento iria acontecer depois da grande tribulação. Só faltou me bater. Olha só, toda vez que a gente for falar alguma coisa, toda vez, a gente tem que ter um respaldo bíblico. Não adianta só falar. É falar e mostrar. Porque geralmente as pessoas que vão ouvir não se baseiam na palavra. Então, eu já tive, assim, em princípio de debate, que eu cheguei e falei assim, reclama com quem escreveu. Eu só estou aqui trazendo o que está escrito. O ponto-chave, né, tem muitos, tá? É só estudar ali, é só acompanhar Apocalipse que vai ver muitos pontos-chave. Mas o principal é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4, não deixa dúvida nenhuma, né, que vai, né, pelo menos, né, o anticristo vai se manifestar e vai se assentar no trono, o templo vai ser reconstruído, enfim, mas sempre que for haver algum debate, alguma coisa assim, você tem que ter o versículo. Não adianta só falar de que, mas que é minha filosofia, senão vai ficar igual. Eu acho que, eu penso que eu vi, né? E a irmã falou, porque eu assisti o Apocalipse, né? Porque é televisão, né? Produção da televisão, é que nem Hollywood, aquele filme lá, Deixados para Trás, vai lá ver, mano. Tudo baseado em coisas do homem, para tirar o que eu foco, né? E isso está acontecendo hoje não é só com as pessoas individualmente, não, nas igrejas também, tirando o foco de Cristo, tirando o foco da palavra. As pessoas não abrem mais a palavra para poder examinar. Uma vez aí eu tive uma oportunidade durante a escola dominical com um presbítero, né? Que não, Jesus vem hoje, eu falei, mas vem cá, irmão, não é isso que diz a Bíblia. Um susto, como assim? Abre lá em 2 Tessalonicenses 17. Ele nunca tinha visto isso. Pois é. Presbítero, irmão. Presbítero. Não se assuste, pastor também não conhecia, não. Agora imagina os irmãos da igreja. Então a gente tem que, saber o momento certo de falar, né? Quando falar, tem o versículo ali, ó. O versículo é esse aqui. Não, está na Bíblia, quer ver? Está aqui, ó. Olha só. Está escrito. Se quiser reclamar com quem escreveu. Eu só estou aqui replicando aquilo que está escrito, né? Então é isso. Apocalipse lá fala direitinho tudo por dentro da Bíblia, né? Ela falou que assistiu o filme. Bem, eu não quis discutir com ela, mas creio que existe muita gente enganada assim como ela, né? Só poder, mas claro, acabei de falar aqui antes de ler o comentário todo. A minha resposta foi, não vale a pena discutir, mas tem muito crente que pensava como tua irmã e estão começando a repensar. Tem bastante gente aí, inclusive pessoas importantes, sabe? Líderes, pastores aí que mudaram radicalmente de posição, depois que naturalmente começou a examinar a escritura com interesse, né? Sem essa coisa de vou examinar para agradar o povo, que é a grande maioria. Esse filme de Apocalipse vai agradar quem? Né? Vai lá ver o que tem por trás das obras, né? É bom, eu não sou contra não, mas eu sou a favor de que fale a verdade, né, irmãos? Não ficar iludindo o povo, não, com essas conversinhas de vem arrebatamento hoje. E as pessoas pensam que vão ser arrebatadas com uma vida toda avessa, irmãos. É isso que me assusta. Uma vida que não ora, não busca Deus, não clama, não jejua, não lê Bíblia, e vão ser arrebatados. Irmãos, coisa muito séria, profundo. Tenho explicado aí através do livro do vídeo aí de Apocalipse. Já estudamos aí até o capítulo 6. E ali, irmãos, eu falo na palavra, eu não falo de filosofia, eu não vim aqui para trazer filosofia, não é que eu acho, não tem isso, irmão. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Tendo o Senhor Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do Ribeiro do Cedrão. Aí eu nem percebi, mas dito isso o quê? Né? Aí nós temos que ir lá no último capítulo, do capítulo 17, para ver o que o Senhor Jesus disse, né? Porque senão fica... E o Senhor Jesus dito isso, disse o quê?
Aí nós vamos lá ver qual foi, está aqui, ó. E eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei... Oh, glória a Deus, estava orando, irmão, lá no Getsemane, lá no Getsemane, estava orando. E eu falando com Deus, ele está falando com o Pai. E eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais para que o amor com quem me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aí sim, tendo o Senhor Jesus dito isso, né? Aí começa aqui, né, esse versículo. Então, dá continuidade, né? Então, tendo dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, né? Getsemane, no qual ele entrou e seus discípulos, né? Então, aqui João ele não entra em detalhes, né? Ele não dá assim detalhes com relação, como por exemplo, né? O Evangelho de João não identifica o local, mas Mateus 26 fornece mais detalhes. Lá em Mateus 26, a partir do versículo 36, e foi que a mensagem começou a, né, brilhar, diz assim: então nós vamos agora ver essa versão, é a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa, só que com enriquecimento de detalhes. Por exemplo, nenhum deles tem a oração que o Senhor Jesus fez. Lá abaixo, nos ensinando a orar, no capítulo 17. Nenhum deles. Mas em contrapartida, João, né, não entra aqui nesse mérito, como vai entrar o livro de Mateus. Versículo 36. Então chegou Jesus, agora Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Com eles quem? Os discípulos. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Versículo 37, agora 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, então presta atenção. Ele tinha ali na realidade, eram 12 discípulos, mas Judas não estava presente. Judas estava traindo ele, estava entregando ele da 30 moedas. Então nós temos 11. Só que Pedro, Tiago e João estão ali separados, o Senhor Jesus separou. E ficaram então 8 naquele lugar ali, a princípio, 8 discípulos ali, ele separou: bem, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Versículo 17, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, acabei de falar o nome agora, mas vamos ver na Bíblia, quem são os 2 filhos de Zebedeu? Né? Então começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Olha só, o nosso Senhor e Salvador, Filho do Deus vivo, né? O que a carne faz, gente? Olha o que a carne faz, a alma, olha o problema, né? A alma, o que faz levar? O Filho de Deus vivo. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? Primeiramente, essa informação. Então, como sempre, a resposta está na palavra. Lá em Marcos 10, 35, diz assim, ó: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então, está bem claro aqui quem são os filhos de Zebedeu. Dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos, né? Que eles ali vão lá pedir, a gente vê o quanto eles ainda estão lá no início ainda do aprendizado. Mas dando continuidade, versículo 38. Então o Senhor Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza. Olha só, tá? Então nós, seres humanos, temos alma, né? Então alma, espírito e carne. O Senhor Jesus ali, alma, espírito, carne, igualzinho. E a alma começou a sentir, né? Está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, estou trazendo Pedro, Tiago e João para orar comigo, né? Porque vocês receberam um prêmio naquela transfiguração lá no monte. Vocês 3 estavam lá, em outras palavras, tá? Isso não está escrito não, irmão. Mas a realidade é essa. Está escrito sim, que eles participaram da transfiguração, nós vamos ver daqui a pouco. E eles, então, como prêmio, né, vão agora ter a oportunidade de orar com o Senhor Jesus. Olha só, ele não chamou os 8 não, os 8 estão lá afastados. Ele traz Pedro, Tiago e João para fazer isso por ele. E ele pede isso. Olha que coisa forte, ele pede isso. Que me dará, soube, se ará, chove, adamo. Ore pacoda mandara baixo. Isso ele pediu para os 3. E os 3, a gente vai ver como é que foi a resposta deles. Agora, ele pede para nós hoje, nos dias de hoje, ele pede
Ele pede lá em 2 Timóteo, ele pede isso para nós, ele pede lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim, ó, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ele, o Espírito Santo, só fala aquilo que o Senhor Jesus disse. Vocês estão lembrados do Evangelho de João, que nós falamos aqui, capítulo 14, 15 e 16? Então, o Paulo está falando aqui o que o Senhor Jesus Cristo está mandando lá através do Espírito Santo, e Paulo está deixando aqui por escrito para nós, ovelhas, líderes, pastores, ensinadores, e nós estamos igualzinhos, irmãos. Pedro, Tiago e João, vocês vão ver. Por que eu estou falando que estamos igualzinhos? Já nós vamos ver isso aqui. Continuando. A minha alma está cheia de tristeza, o Senhor Jesus falando, até a morte. Está aqui e velai comigo. Que coisa tremenda, meu Deus, que coisa tremenda. Então nós vemos um Jesus humano com agonia, precisando de oração de quem não ora. Então, sabe aqueles momentos que pressentimos que algo nada agradável vai acontecer e que precisamos orar? Pressentindo alguma coisa. E tem gente que pressente e não faz nada. Faz nada. Aí ainda faz assim, ó, irmão, ora por mim aí que eu tô... É para orar, é você orar, irmão. Você está vendo sobre você, é para você orar. O máximo que pode fazer é que nem o Senhor Jesus, pedir para ajudar a orar também, né? Vamos ver como é que foi. Versículo 39. Oh, meu Deus, quanto ensinamento. Isso levanta a gente, sabe? Isso motiva a gente. Isso aí faz a gente se sentir um inseto. Como não deixar de orar? Como assim? Parar de falar? Como assim retroceder? Recalamantúbia. Saio. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está conosco, irmão. O Espírito Santo habitando em nós. Isso é bom, essas lutas, às vezes essas guerras, essas lutas que vêm sobre nós, para a gente valorizar ainda mais o Senhor, valorizar mais ainda a obra do Espírito Santo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Então, vendo o Filho de Deus ensinando para nós, ensinou ali os discípulos, mas está ensinando para nós. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. Ele passou o capítulo 17 orando todinho, irmãos, inclusive orando por mim e por você, está muito claro lá. Agora ele fala, meu Pai, aquela agonia toda que ele estava sentindo, aquela tristeza, é como a gente às vezes sente, irmão, por que hoje eu não estou bem? Por que eu não estou bem hoje? Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, imediatamente, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aquela fraqueza que vem, não vou orar não, mas peraí, como não? Então, para quem gosta de orar caminhando, fazendo academia, não, tem gente que ora fazendo academia, né? Ora deitado. Olha o exemplo do mestre. Olha o exemplo que ele está dando. Prostrou-se, ajoelhou, colocou o rosto em terra. Nós só colocamos o rosto em terra quando nos sentimos nada. E precisando totalmente da ajuda daquilo que tudo pode. Hoje em dia, eu posto o rosto em terra para o Senhor Jesus Cristo. Todo dia eu posto meu rosto em terra. Porque eu sou nada mesmo. Totalmente dependente dele. Então ele mostrou a posição da oração. Ah, mas eu tenho um problema no joelho. Aí, irmãos, é claro, olha em pé. Olha sentado. Mas não é assim. Ah, eu vou caminhando, vou orando. Eu não vejo isso na Bíblia, irmão. O meu jejum é que eu fico sem ver televisão. Eu não vejo essas coisas na Bíblia. Eu vejo na Bíblia jejum é abster-se de comida e de alimento, né? De bebida e de alimento. É assim que eu vejo jejum na Bíblia. Eu não vejo essas coisas modernas como hoje em dia, líderes ensinando.
Eu vi, irmãos, eu vi meu pastor falar dentro da igreja, eu vi. Irmãos, enquanto nós estamos aqui reunidos no culto, isso aqui é um jejum que nós estamos fazendo. Aí o povo já não gosta de jejuar. Ai, que não vai jejuar nunca mais. Eu vi lá dentro, irmãos, pessoas falando mesmo, só no aperto. Tem 10 anos que eu não jejuo. Pessoa lá com cargo, tem 3 anos que eu vi isso tudo. Eu fiquei perplexo. Estou falando de igreja pentecostal, irmão. E aí depois quer falar em língua, blá, 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 blá. Fala qualquer coisa, está falando em língua. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Olha o que vem sobre nós quando o Senhor Jesus Cristo é que a gente ora. Mostra claro aqui, muito claríssimo. O Senhor Jesus convidando para orar. Olha que privilégio de Pedro, Tiago e João, irmão. Privilégio. Não chamou os outros não, porque os outros ele já sabia que... Mas olha os 3. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Ele orou 1 hora. Hoje para orar 55 minutos, meu... Foi luta, irmãos. Foi luta. Mas eu vou baixar, não sou melhor que ninguém não, eu estou contando a luta exatamente para vocês não pensarem que eu sou melhor que ninguém não. Eu sou santarrão, vem fraqueza de tal maneira que a gente fica agoniado. Mas faz parte do ser humano, irmão. Somos seres humanos, agora também não podemos ser, só sabe, conhece minha fraqueza. Irmão, peraí, toda hora repetindo a mesma coisa, temos que dar um basta nisso, nós precisamos nos esforçar e fazer a vontade do Senhor. Para que ele nos chamou? Eu, graças a Deus, irmãos, com toda essa minha fraqueza, eu intercedi pelo pequeno aprisco, tá? Todos os que eu tenho nome, intercedi. E por aqueles que eu não tenho. Aí é na fé, irmãos. Aí é na fé. Se eu te apresento também os demais que estão inscritos aqui, mas que não tem nome, que não interagem comigo, que não fala nada, mas está aqui, Senhor. E até aqueles que sumiram. Ô, Xabaracabanarебácia, como é que é? Então o Senhor Jesus, ele orou sua primeira hora de agonia, e ao chegar na presença daqueles que havia pedido para orar com eles, encontrou eles dormindo. Então observa que o Senhor Jesus fala com Pedro, pois ali só está Pedro, Tiago e João. Se ele, bom exemplo, vou dar um exemplo, né? É coisa assim da mente carnal, né? Se existisse celular nessa época, é provável que estivesse no Facebook ou no Instagram. Estou falando dos outros 8. Não é dentre os 3, não. Mas os 3 estão dormindo, mas os outros 8. Né? Eu não falo isso desmerecendo, mas mostrando na prática quanto tempo demora o amadurecimento de um fruto. Nós estamos falando de discípulos que foram treinados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Pessoalmente andaram com o Senhor Jesus Cristo. E olha só, na hora que o Senhor Jesus precisa deles, olha o que acontece. Não são os 3 só que dormiram, não. Com certeza os outros, a Bíblia não diz, mas com certeza os outros também. Né? Como por isso que eu estou citando aqui o celular. Os outros não são nem mencionados nesse momento. E lembramos que o Senhor Jesus havia exortado eles, por isso que eu estou falando isso. Existe uma certa base bíblica, e eu vou mostrar. Havia exortado esses 9, incluído, aí Judas estava incluído, que agora não está no grupo, está vendendo o Senhor Jesus, mas olha o que aconteceu lá no livro de Mateus 17, versículo 16 a 21. E trouxe, descendo lá, né? Tinha uma maravilha, que Pedro ficou tão atônito, falou, Senhor, façamos 3 cabanas, para mim, uma para o Senhor, uma para Moisés e um para Elias. E ficou tão... Então eles descem daquela maravilhosa, né? E o Senhor Jesus, não conta nada para ninguém agora não, hein? Ó, quietinho. E trouxe os seus discípulos, né? E não puderam curá-lo. O filho do homem lá, passando lá, um garoto endemoniado, e aí ele foi procurar, vem cá, vocês são discípulos de Jesus? Somos sim. Meu filho está com esse problema. Vocês podiam
expulsar eles. Ah, claro, vem cá, sai, que sai nada. Ele está aqui, ó, trouxe o relatório para o Senhor Jesus. Ou você acha que as pessoas não fazem relatório para o Senhor Jesus? Eu, por isso estou na igreja, né? O senhor sabe quanto... E ainda vi isso, vi aquilo outro. Eu vou fazer o que na igreja, Senhor? Me perdoe, mas eu queria tanto. Ei, meu Deus. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. 17. E o Senhor Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, falando dos discípulos que estão em treinamento. Até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Cadê o endemoniado? Traz ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu do garoto, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, imagina a vergonha que passaram, então os discípulos, aproximando do Senhor Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? O Senhor Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Não tinham fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, primeira coisa, precisa fé. Fé é ousadia. Fé é a certeza das coisas que se espera e que não se pode ver. É fé. É isso que o Senhor Jesus nos dá. Ele, inclusive, nos disse o seguinte, né? Pô, Tomé, você só acredita se tocar aqui? Que legal, toca aqui, vai, toca, meu filho. Né? Você crê assim porque tocou? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós! Por causa da vossa incredulidade, em verdade vos digo que se tiver fé com um grão de mostarda, direis esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. Que está praticamente abolido, né? O que serviu de exemplo para os discípulos serve para nós. Determinadas situações na nossa vida, ministério, família, trabalho, só vai resolver quando tivermos fé para orar, examinar a Bíblia e jejuar. Versículo 41 ainda, tomam lá em Mateus 26. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está lá no Getsemane ainda, voltando lá, né, em Mateus 26. 42, indo segunda vez, orou. Foi a primeira vez, agora foi a segunda vez. Orou uma hora, agora orou outra hora. Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Aí ele foi, orou uma hora, sofreu, o negócio estava bravo, né? Aí ele voltou, pegou os discípulos dormindo, foi lá orar de novo e voltando, versículo 43, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. É claro que se os seus olhos estavam pesados, é sinal de quê? Cansaço o dia inteiro. Eles andaram com o Senhor Jesus o dia inteiro, você não tem a dúvida. O corpo pesou, né? E também não tenha dúvida que isso tem influência demoníaca, não tenha dúvida. O sono assim, não tenha dúvida. Mas deveriam pelo menos se esforçar, na minha opinião, no sentido assim, vamos fazer o seguinte, vocês dois dormem, eu fico aqui orando. Aí depois não sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas serviu aqui, na realidade, isso aqui serviu para nós, para falar muito claramente o que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje. O Senhor Jesus querendo que a gente ore. Lá no livro de Apocalipse, a gente vai ver agora no mesmo capítulo, né? Vamos ver, né? Essas são as orações do santo. Ou já vimos, essas são as orações do santo. Exatamente quando começa a grande tribulação. E as almas lá gritaram: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que pessoas que creem no Senhor sejam mortas por esses... Até quando? Troca as vestes deles aí, deixa eles dormir mais um pouco. Olha só, está acontecendo isso porque vocês agora vão descansar, veste branca, para ter uma veste. Mas é que tem muita gente lá ainda, igual vocês, que vão ter que morrer, que nem vocês morreram. A Bíblia. Porque seus 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra: Senhor, faça a tua vontade. Ele vai se preparando. Aquilo dali, a oração, irmãos, é o que prepara para aquilo que há de vir.
A oração, ele ali, a ponto de suar gotas de sangue. Coisa tremenda, coisa tremenda. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai, partamos, que eis que é chegado que me trai. Por que eu estou falando, indo um pouco mais adiante? Vamos ver. E estando, versículo 47 até o 51, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. 41, e o que o traía tinha lhe dado um sinal dizendo: que o beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Seu Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Aqui está falando, né, que estavam com Jesus, um dos que estavam com Jesus. Mas agora nós vamos continuar o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, né? Agora saímos de Mateus, estamos no Evangelho de João, capítulo 18, aquele lugar, porque o Senhor Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Imagina que situação, que situação. Versículo 3, tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Os oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus possivelmente eram membros da guarda do templo. Eram judeus a quem os líderes religiosos delegaram autoridade para efetuar arrestos em caso de infrações menores. Os soldados talvez tenham sido uma pequena companhia de soldados romanos que não participaram da detenção, mas sim acompanharam a guarda do templo para assegurar-se de que a situação não se descontrolasse. Fizeram ali uma supervisão. Versículo 4. Sabendo, pois, o Senhor Jesus todas as coisas, terminando já, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Não socorrendo não, tá, irmão? Foi em direção, oh meu Deus. Ai, Senhor, a gente tem que ser assim, Senhor. Tem que ser que nem Pedro na hora de morrer lá. Que negócio é esse? Vocês estão querendo me crucificar igual mestre? Não, é de cabeça para baixo. Misericórdia. Aí virou discípulo mesmo, irmão. Responderam-lhe Jesus Nazareno. Disse: quem buscais? Aí responderam ele: a Jesus Nazareno. Aí disse-lhe Jesus: sou eu. Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Então João narra o beijo da saudação de Judas, mas o beijo de Judas marcou um ponto de transição para os discípulos. A partir da detenção do Senhor Jesus, a vida de cada um seria radicalmente diferente. Pela primeira vez, Judas traiu abertamente o Senhor Jesus diante dos outros discípulos. E pela primeira vez, os leais discípulos do Senhor Jesus se afastaram correndo, como está lá em Mateus 26, 56. Deixa eu ver, porque eu não tinha reparado nisso. Mateus 26, 56. Mateus 26, 56. Sim, está lá, ó. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Estava registrado sim, irmão. O grupo de discípulos sofreria um tempo de severa prova antes de se transformar de seguidores vacilantes em líderes dinâmicos. Olha como é que a gente tem que passar um choque, uma situação que misericórdia, para poder crescer, subir degrau. Olha. Versículo 6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, quando o Senhor Jesus falou, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Ao invés de avançar para não, eles recuaram. Aquele sou eu sou. É verdade, Senhor, não tinha nem reparado isso. Os homens talvez se surpreenderam ante o jogo da pergunta do Senhor Jesus, ou ante as palavras, eu sou, oh meu Deus, eu sou. Que era uma declaração da sua divindade lá em Êxodo 3,14, quando o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus vivo,
se apresenta para Moisés: eu sou. Eu digo: como é que eu vou falar? Quem me enviou? Eu sou, te enviou, meu Deus. Ou possivelmente ficar afligido, né, ante o óbvio poder e autoridade do Senhor, né? Versículo 7. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Eles tudo caíram, né? Aí o Senhor Jesus vai e pergunta de novo. O Senhor Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir esses, né? Então tinha ainda alguns ali, deixai ir esses, talvez Pedro, não sei. Para que se cumprisse, né, versículo 9, a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, a não ser, não, o filho da perdição, que é Judas. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, olha aí, ó, a situação aqui, como é que se encontra, o ponto de encontro aqui, a espada, Pedro cortando, desembainhou e feriu. Aqui tem nome, lá falou que era um servo. Aqui João, acho que é Mateus, falou que era um servo. Aqui não, aqui João está dando nome. Falou que é Pedro, né? Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco, deu até o nome do servo. Então, tratando de proteger o seu Jesus, Pedro desembainhou uma espada e feriu o servo do supremo sacerdote. Interessante isso, né? Na hora de orar ele não orou, mas na hora de puxar a espada... Mas o Senhor Jesus disse ao Pedro que colocasse sua espada no lugar, na bainha, e permitisse o desdobramento do plano de Deus. Estava atrapalhando Pedro de novo. Às vezes o tentador ele quer nos dar ideias, né, para exatamente fazer isso, né, forçar uma situação absurda. Então, a maioria das vezes, essas atitudes nos conduzem ao pecado. Em lugar disso, devemos confiar que Deus levará a cabo o seu plano. Pode parecer mais absurdo que for. É isso, por isso que nós temos a Bíblia, por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que examinar a Escritura. Considere, né, que Pedro, se tivesse feito da maneira, né, da maneira de Pedro, né, se o Senhor Jesus tivesse feito da maneira de Pedro, não haveria cruz. Ele mesmo falou: que isso, não vai ser crucificado não por causa de mim, Satanás. Está lembrado? Está na palavra. E o plano de redenção de Deus teria sido obstaculizado. Então, o Senhor, versículo 11, mas o Senhor Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha. Então, o cálice, né, é a tristeza do Senhor Jesus Cristo, né, o sofrimento, o isolamento e a morte que o Senhor Jesus deveria suportar a fim de expiar os pecados do mundo. Versículo 12, eu creio que a gente vai terminar aqui, versículo 12. Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam o Senhor Jesus e o amarraram. Então prenderam o Senhor Jesus, né, e amarraram o Senhor Jesus, levaram imediatamente à residência do supremo sacerdote, apesar de que isso ocorreu, era meio-da-noite, os líderes religiosos estavam apurados, queriam completar a execução antes do dia do repouso e seguir diante com a celebração da Páscoa. Essa residência era um palácio, né, cujos muros exteriores rodeavam um pátio onde servos e soldados se esquentavam junto ao fogo. Vamos ver na próxima, vamos terminar aqui. Acredito que foi uma porção boa, né? Pelo menos para mim foi. Eu estou alimentado. Para quem estava sem fome, senhor, eu estou alimentado. Isso não é exatamente para nos ensinar que a gente não tem que confiar em nós, não, irmãos. Na nossa inspiração. Hoje eu não, sabe, eu não estou. Não tem esse negócio, não. Está fraco. Quem fortalece é o Senhor, a palavra. Nós não podemos retroceder, não, irmãos. Para ser discípulo do Senhor Jesus, já passar sobre treinamento. Vai vir luta, vai vir desafio, vai vir dias que realmente parecem noite, mas o Senhor é conosco. E é nessas horas que Ele mostra. Muito obrigado. O Senhor continua com a tua fidelidade. Obrigado, Espírito Santo, por essa porção gostosa para compartilhar e repartir com o teu povo, com esse pequeno aprisco. Esteja alimentando esses que têm fome e sede de ti, que muitas vezes não têm nem força, Senhor meu Deus, para caminhar. Tão fracos, Senhor, traga de volta aqueles, Senhor meu Deus, que se acomodaram na fé,
aqueles que um dia, Senhor, fizeram parte aqui conosco, Senhor, meu Deus, e se distanciaram, não permitam que venham se afastar, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, traga de volta, Senhor, a este pequeno aprisco, traga mais pessoas, Senhor, porque é o Senhor que usa para alimentar o teu povo e fortalecer, para que eles possam ser usados para outros. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te peço, Senhor, nessa noite, te agradeço que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado através da tua obra, desse vídeo na minha vida, testifica essa mensagem aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.